Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós daremos a segunda aula desta série de catequeses sobre os 10 mandamentos e, mais uma vez, teremos uma aula introdutória. É a segunda e última aula introdutória às aulas propriamente dos 10 mandamentos. Na próxima aula nós já trataremos do primeiro mandamento da lei de Deus. E nesta aula, depois de falarmos da Santa Igreja Católica como mãe e educadora, nesta segunda aula nós falaremos dos 10 mandamentos em geral. Falaremos, não somente enumeraremos os 10 mandamentos, mas falaremos daquilo que diz respeito a todos eles analisados em conjunto. E nós seguiremos com base no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E o compêndio, ele começa por enumerar os 10 mandamentos, como eles estão formulados na Sagrada Escritura, e também uma fórmula catequética dos 10 mandamentos. E desde já eu ressalto que é fundamental que um fiel católico saiba os 10 mandamentos de cor. É fundamental que ele também, evidentemente, compreenda os 10 mandamentos, compreenda cada um dos mandamentos e se aprofunde em todos eles. Mas antes disso, como um primeiro passo, é fundamental para um fiel católico decorar os 10 mandamentos, saber de cor os 10 mandamentos. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a pedagogia atual, evidente que isso não há como se generalizar isso, mas muitos dos métodos pedagógicos atuais desprezam esse salutar hábito da memorização, de decorar o conteúdo que deve ser aprendido. Nós não podemos cair nisso. É fundamental que o fiel católico tenha de cor, por exemplo, o credo, ou seja, o conteúdo da fé, aquilo que nós cremos. É fundamental que um fiel católico saiba de cor os 7 sacramentos e, a partir disso, conheça a Sagrada Liturgia. Da mesma forma, é fundamental que um fiel católico saiba de cor os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos eles estão expostos na Sagrada Escritura em 2 livros do Antigo Testamento, 2 livros especificamente do chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. Então, os 10 mandamentos eles estão
descritos, né? É o momento em que Deus, como a gente verá daqui a pouco, é o momento em que Deus revela os 10 mandamentos ao povo, ao seu povo, ao povo de Israel, através de Moisés. Livro do Êxodo, em primeiro lugar, capítulo 20, versículos 2 a 17. E o livro também do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21. Esses são os 2 livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento em que nós vemos não somente a revelação do acontecimento em que os 10 mandamentos foram dados por Deus, né, confiados, entregues por Deus a Moisés e, consequentemente, ao povo de Israel, então, esse acontecimento ele é narrado em 2 livros diferentes, o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. Aqui eu lerei simplesmente a passagem do livro do Êxodo, porque ela quase que se repete no livro do Deuteronômio. É basicamente a mesma passagem, é muito similar. Então eu lerei o livro do Êxodo e, na sequência, lerei a fórmula catequética, que é a fórmula própria para que nós possamos decorar os 10 mandamentos. Como eu disse, saber de cor os 10 mandamentos. Vamos lá, Êxodo 20, versículos 2 a 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Então essa é a Sagrada Escritura, né? A passagem da Sagrada Escritura em que Deus revela os 10 mandamentos a Moisés, ao povo de Israel, a todos nós. E esta passagem, né, que está narrada no livro do Êxodo, como eu falei, capítulo 20, versículos 2 a 17, ela se repete, quase que se repete no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21. E aí nessa aula é importante que falemos, né, da fórmula catequética. É evidente que nosso Senhor Jesus Cristo, como nós leremos no Evangelho daqui a pouco, nosso Senhor Jesus Cristo dirá que ele não veio para abolir a lei, ele não veio para abolir os 10 mandamentos, mas para levá-los à perfeição,
levá-los ao seu pleno cumprimento. E é esse o estudo que nós faremos a partir desta aula, né? Especialmente a partir da próxima, um aprofundamento em cada um dos 10 mandamentos. Então há uma fórmula catequética, uma fórmula apropriada que deve ser decorada por todo e qualquer fiel católico dos 10 mandamentos. E esta é a fórmula catequética dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Estes são os 10 mandamentos, estes são os mandamentos que todo e qualquer fiel católico deve saber, como eu disse, de cor. Ao final da aula, eu procurarei ler de novo, né, os 10 mandamentos para que fique bem consolidado esse ensinamento nos nossos corações. E agora nós acompanharemos, né, a aula pelo compêndio e, eventualmente, leremos a Sagrada Escritura, o próprio Catecismo. Eu também me valerei de alguns ensinamentos que estão no Catecismo de São Pio X e no Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Então vamos aqui, nós leremos da pergunta 434 a pergunta 441 do compêndio. Eu faço só uma observação que devia ter feito na primeira aula que foi disponibilizada. Esta catequese é uma catequese que eu gravarei, né? Gravo e gravarei para a minha paróquia, para os alunos da minha paróquia, que é a Paróquia Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, essa aula será disponibilizada no YouTube do Centro Dom Bosco e no próprio YouTube da paróquia. É só para que vocês se situem que, eventualmente, eu falarei sempre de uma forma como se falasse com os meus alunos, e a ideia é justamente essa, mas é também a ideia de que essa aula seja divulgada para que nós tenhamos, tanto no Centro Dom Bosco quanto nas próprias redes sociais da paróquia, um curso completo sobre os 10 mandamentos. A ideia é essa. Então iniciemos com a leitura da pergunta 434 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Mateus 19, versículo 16. Ao jovem que lhe dirige essa pergunta, Jesus responde: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E depois acrescenta: vem e segue-me. Seguir Jesus implica a observância dos mandamentos. A lei não é abolida, mas o homem é convidado a encontrá-la na pessoa do Divino Mestre, que a realiza perfeitamente em si mesmo, revela seu pleno significado e atesta sua perenidade. Então vamos ler aqui 2 passagens do Evangelho de São Mateus. Nós leremos justamente essa passagem que de alguma forma norteia essa primeira pergunta do compêndio, que é a passagem do jovem rico no próprio Evangelho de São Mateus. Mas, em primeiro lugar, nós leremos uma passagem que está no Sermão da Montanha, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Nosso Senhor Jesus Cristo dirá o seguinte a respeito da lei de Deus. Naquele momento nós poderíamos dizer a lei de Moisés, né? Porque ela foi revelada pelo próprio Deus. Na realidade, o legislador é o próprio Deus, mas ela foi confiada a Moisés, que a transmitiu ao povo de Israel, aguardou e zelou pelo seu cumprimento.
De alguma forma, seria até razoável, eu diria compreensível, que alguém se interrogasse, porque eu li os 10 mandamentos a partir do livro do Êxodo, ou seja, de um livro do Antigo Testamento. É muito natural que um aluno se interrogue, mas essa lei foi revogada por nosso Senhor Jesus Cristo? O que nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito do decálogo, né? Decálogo significa 10 palavras. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito dos 10 mandamentos? E a Sagrada Escritura é muito clara. Nessa passagem, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, aqui está muito claro, nosso Senhor Jesus Cristo afirma expressamente que ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição, para levá-la ao seu pleno cumprimento. E é bonito que nós temos esta passagem, que é uma pregação, é um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é um ensinamento doutrinário de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nós encontramos no próprio Evangelho de São Mateus um ensinamento que eu poderia dizer também doutrinário, mas não para uma multidão, não para o povo, para uma pessoa específica que faz uma pergunta específica para nosso Senhor Jesus Cristo. E o exercício que eu gostaria que cada um de vocês fizesse nesse momento, para que os frutos espirituais dessa aula sejam os melhores e os maiores, coloquemo-nos todos no lugar deste jovem que se aproxima de nosso Senhor e o interroga, e tomemos para nós mesmos esta resposta que nosso Senhor dará ao jovem, ao chamado jovem rico. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, o mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Eu não me deterei nessa parte final em que nosso Senhor Jesus Cristo fala: se queres ser perfeito. Essa parte me parece mais adequado que tratemos dela no momento de falarmos do quarto pilar da catequese, que é justamente a oração cristã com base no Pai Nosso. Aí sim nós poderíamos falar deste necessário caminho de união com o nosso Senhor Jesus Cristo, este caminho em direção à santidade, seja a santidade no céu, na vida eterna, mas, se Deus quiser, ainda nesta vida. Mas detenhamo-nos no início
em que o jovem faz uma pergunta muito clara para Nosso Senhor: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E a primeira resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer que só Deus é bom, de alguma forma aqui nós podemos entender os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festas. São os 3 mandamentos da lei de Deus que estão relacionados ao amor, mais diretamente ao amor a Deus. Então, nesta primeira palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, estão presentes esses 3 primeiros mandamentos. E vejam que, a partir da segunda fala de Nosso Senhor, na realidade, ele continuará e entrará nos mandamentos relacionados mais diretamente ao amor ao próximo, que são os últimos 7 dos 10 mandamentos, né? E assim foi dividido nas tábuas da lei. A primeira tábua da lei tinha os 3 primeiros mandamentos relacionados mais diretamente ao amor a Deus, e os 7 últimos mandamentos estavam na segunda tábua da lei de Deus. E esses 7 últimos mandamentos são mais relacionados ao amor ao próximo. E Nosso Senhor Jesus Cristo mencionará um a um quase todos desses 7 mandamentos, como nós veremos aqui. Nosso Senhor dirá: se queres entrar na vida, ele deixa muito claro, observa os mandamentos. E aí o jovem perguntará: quais? E aí Nosso Senhor Jesus Cristo dirá: não matarás, que é o 5º mandamento da lei de Deus. Não cometerás adultério, que é o 6º mandamento da lei de Deus. Não furtarás, que é o 7º mandamento da lei de Deus. Não dirás falso testemunho, que é o 8º mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Faltaram apenas 2, que o 9º e o 10º, mas na realidade não faltaram, porque o 9º mandamento, que é não cobiçar a mulher do próximo, como nós veremos nas próximas aulas, ele está diretamente relacionado com o 6º mandamento: não cometerás adultério ou não pecarás contra a castidade. Ao passo que o 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias, as coisas do próximo, está diretamente relacionado ao 7º mandamento: não furtarás. Então aqui estão presentes os 10 mandamentos. E vejam que Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro que para entrar na vida eterna, ou seja, para chegarmos ao céu, ou seja, para que sejamos salvos, a salvação, a nossa salvação depende da estrita observância dos 10 mandamentos. Ou seja, a observância dos mandamentos é algo necessário para a nossa salvação. Nós não podemos cair num erro que é próprio da heresia protestante, de que a fé é suficiente para a salvação. Basta crer e nós seremos salvos. São Tiago, na sua carta, ele é muito claro que a fé sem obras, ela está morta em si mesma. E ele diz mais: mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, além da fé, além de crermos, nós precisamos agir de acordo com a fé que nós professamos. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, a nossa fé precisa ser operante pela caridade. Então nós devemos sim observar os mandamentos e disso depende a nossa salvação. O descumprimento de um só mandamento, se for um descumprimento direto, se ficar caracterizado um pecado mortal, um pecado grave, a desobediência a um só mandamento pode nos levar ao inferno. Nós podemos ser condenados ao inferno por um pequeno descumprimento de um só mandamento. Isso tem que estar muito claro para nós. Então, é fundamental que nós conheçamos cada um dos mandamentos, que nós nos aprofundemos em cada um deles e que nós peçamos a Deus a graça de vivermos de acordo com os 10 mandamentos. Que a nossa vida, de fato, seja reflexo da fé que nós professamos. E o objetivo de cada uma dessas aulas é esse: permitir que nós possamos conhecer cada um dos mandamentos, não de maneira superficial, de forma profunda,
para que possamos viver de acordo com cada um dos mandamentos, sempre, é claro, auxiliados pela graça. Sem a graça é impossível viver de acordo com os 10 mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo também é muito claro no Evangelho: sem mim nada podeis fazer, como nós leremos daqui a pouco ainda nessa aula. Mas continuemos aqui no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que a próxima pergunta é justamente sobre algo que nós já vimos. Pergunta 435, como Jesus interpreta a lei? Jesus a interpreta à luz do duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo, ele resume o decálogo, ele consolida os 10 mandamentos nestes 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amará o próximo como a si mesmo. E na realidade, de alguma forma, este resumo ele já está contido no próprio Antigo Testamento. 2 passagens do Antigo Testamento, que eu não lerei aqui porque elas estão expostas justamente nessa resposta que eu acabei de ler, mas eu vou citá-las no próprio livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, estará esta passagem que está descrita aqui: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. No livro do Êxodo é interessante que o primeiro mandamento ele está numa fórmula negativa. Não adorarás outros deuses. Então há uma série de preceitos negativos acerca do primeiro mandamento, ao passo que no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, isso se repete, mas no capítulo 6, o primeiro mandamento ele é enunciado de uma forma positiva. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Porque, como eu falei na aula passada, cada um dos 10 mandamentos ele tem um conteúdo positivo, ou seja, algo que eu sou ordenado a fazer, é um dever moral que decorre daquele mandamento, mas também há um conteúdo negativo, aquilo que me é proibido fazer a partir do mandamento. Então, há aquilo que o mandamento prescreve que deve ser feito, me leva a fazer, me impõe um dever, mas há também aquilo que o mandamento me proscreve, me proíbe, me leva a evitar. Então, cada um dos 10 mandamentos tem esta ótica seja positiva e negativa, estas 2 óticas, estes 2 prismas. E a ideia das próximas aulas é que nós justamente dividamos as aulas de cada mandamento na parte positiva, em primeiro lugar a parte positiva e em segundo lugar a parte negativa. Essa será a estruturação das próximas aulas. E vejam que no próprio Antigo Testamento também está, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, está também esse resumo dos 7 últimos mandamentos. Amarás o próximo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Isto já estava no próprio Pentateuco, no caso, no livro do Levítico. Mas o que nosso Senhor Jesus Cristo faz é unir esta passagem do Deuteronômio capítulo 6 com esta passagem do Levítico capítulo 19 e ele resume os 10 mandamentos nestes 2. Os 3 primeiros: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E os 7 últimos, relacionados mais diretamente com o amor ao próximo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui está mais uma outra passagem do Evangelho. Nesse caso aqui, a passagem que foi citada é o Evangelho também de São Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo que reitera, que leva
os 10 mandamentos à perfeição, leva os 10 mandamentos ao seu pleno cumprimento. E a próxima pergunta do compêndio é justamente a respeito do que significa esta palavra decálogo, né? Porque nós podemos falar tanto 10 mandamentos ou decálogo. Decálogo significa 10 palavras. Êxodo 34, versículo 28. Essas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel no contexto da aliança, mediante Moisés. Ao apresentar os mandamentos do amor de Deus, os primeiros 3, e do próximo, os outros 7, traça para o povo eleito e para cada um de nós em particular o caminho de uma vida livre da escravidão do pecado. É importantíssimo falarmos que os 10 mandamentos, eles são de fato um caminho de felicidade, um caminho em direção à vida eterna, um caminho de salvação. Nós não podemos ter uma visão dos 10 mandamentos como algo que nos escraviza, como algo que nos impede de bem viver esta bênção que Deus nos deu, que é a vida terrena. Na realidade, muito pelo contrário, vive bem esta vida quem observa os 10 mandamentos. Quem observa os 10 mandamentos é que é verdadeiramente livre, porque não é escravo do pecado, porque vive segundo a vontade de Deus. Então, esta é a visão correta, esta é a verdade acerca dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um caminho de felicidade. E felizes são aqueles e apenas aqueles que vivem segundo os 10 mandamentos. Quem não observa os 10 mandamentos, quem não vive de acordo com os 10 mandamentos, vive mal, não é feliz, vive na escravidão do pecado e, consequentemente, numa tristeza mortal, numa tristeza que leva à morte nesta vida, mas à morte eterna, principalmente a morte eterna no inferno. E essa é a grande desgraça de muitas pessoas que não orientam ou não buscam ou não lutam por orientar as suas existências, as suas vidas aos 10 mandamentos. Isso é fundamental que fique bem compreendido. E aí, na sequência, o compêndio ele fará uma relação de algo que, de alguma forma, eu já falei, que é a relação do decálogo dos 10 mandamentos com a aliança que Deus faz com o seu povo, mas também com cada ser humano, esta aliança de amor que Deus faz com cada um de nós. É a pergunta 437. Qual é a ligação do decálogo com a aliança? Compreende-se o decálogo à luz da aliança na qual